A defesa da ativista Sarah Winter protocolou no Supremo Tribunal Federal um incidente de falsidade documental após a prisão de Luciano Ayan. No pedido, os advogados argumentam que é público e notório que o presente inquérito, conduzido à mão de ferro por este ministro, está sendo alimentado por depoimentos e denúncias oriundas da CPMI e fake news, através dos deputados federais Alexandre Frota, Joyce Hasselmann e menos participativo Nereu Crispim, conforme depoimentos precedidos de decisões que ensejaram em buscas e apreensões e até medidas coercitivas. Com base nos documentos disponibilizados pela Corte, os advogados prosseguem afirmando que os deputados federais Alexandre Frota e Joyce Hasselmann foram, sem sombras de dúvidas, os principais colaboradores de Vossa Excelência no fornecimento de informações aos inquéritos em questão, pois é de conhecimento público e notório que recebiam os dossiês produzidos por Carlos Augusto de Moraes Afonso, mais conhecido como Luciano Ayan. Da mesma forma, os deputados municiaram a CPMI Fake News. Os advogados apontam: tais dossiês foram justamente o embasamento de Vossa Excelência para a abertura ex officio, totalmente dissonante da legislação pátria, dos inquéritos 4781, o inquérito das fake news, mais conhecido como inquérito do fim do mundo, e seu filhote, o 4828, que investiga supostos atos antidemocráticos. Utilizando a tese do fruto da árvore envenenada e lembrando que Luciano Ayan foi preso no curso de investigações de lavagem de dinheiro, os advogados pedem o reconhecimento da nulidade de todos os atos oriundos da CPMI e do aludido blogueiro e membro do MBL. A defesa de Sarah Winter aponta: ora, o principal fornecedor da CPMI das fake news, através dos parlamentares supracitados, é acusado formalmente de disseminar fake news, com o que é impensável utilizar provas produzidas a partir desse cidadão. Até o nome do aludido é fake, eis que utiliza pseudônimo para atuar nas redes sociais, há de se imaginar o conteúdo fornecido. A defesa explica que todas as provas produzidas a partir dos depoimentos e requerimentos dos deputados Alexandre Frota, Joyce Hasselmann e Nereu Crispim são absolutamente imprestáveis. Os advogados dizem: assim, estes defensores, ou mesmo qualquer pessoa com discernimento médio, são ainda mais fortes na evidente nulidade de todas as provas colhidas e apresentadas por esse cidadão, agora preso, o que se chama no direito que tais provas são frutos da árvore envenenada, ou seja, imprestáveis juridicamente, pois as provas que fomentaram o embasamento principal do inquérito 4781 e seu filhote 4828 foram fornecidas por pessoa disseminadora de fake news e de conduta reprovável. O Estado democrático de direito e a liberdade de expressão precisam ser respeitados. Passo agora a palavra ao Dr. Paulo Faria. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Boa noite, professor Carvalhosa, Dr. César, Dr. Rogério Greco, Dr. Roberto Delmanto. É uma satisfação, é uma honra estar aqui presente. E, na realidade, a minha presença é para corroborar essa brilhante explanação das ilegalidades e ilicitudes praticadas no âmbito desses dois inquéritos, especificamente o 4781 e depois o seu filhote, que é o 4828. E eu gostaria de abrilhantar ainda mais, é uma honra abrilhantar a brilhante explanação do professor Carvalhosa e também do Dr. César. A questão da ausência do tipo penal foi assim brilhantemente comentado pelo professor Carvalhosa, porque nós estamos diante de algo inusitado no Brasil, né, em termos penais, porque são pessoas sendo presas por crimes de opinião, por exercerem a liberdade de expressão e sem crime. Ou seja, não há um crime imputado a essas pessoas
senão a ideia de crime político. Porque, veja bem, no caso específico de uma das investigadas, que eu faço parte da defesa de Sarah Winter, e é com muita honra que eu faço parte dessa defesa, por quê? Porque o que nós estamos defendendo é a liberdade de expressão. E nesse caso especificamente da questão constitucional, foi criado, até o professor César, o doutor César também falou, foi a questão do foro de prerrogativa. Por quê? Criaram um foro especial para a grande maioria dos investigados do inquérito 4781 e do 4828, ambos sigilosos, que não está na Constituição, no artigo 102. Então, assim, a ofensa à Constituição, não apenas aos preceitos, direitos fundamentais, como a ampla defesa, a própria dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência, tão discutida no âmbito da Suprema Corte nos últimos 2-3 anos, por conta da prisão de um ex-presidente que, condenado em 2 instâncias, ainda alega inocência, e porque ainda não transitou em julgado de acordo com a Constituição Federal. Então isso tudo está sendo jogado ao lixo. Porque o inquérito 4781, especificamente no caso no caso de Sarah Winter, por exemplo, foi porque ela disse uma frase de uma linha e ela foi incluída no inquérito das fake news. Uma frase de uma linha mereceu ser incluída nesse inquérito. Então, assim, é impressionante como nós vivemos um estado de exceção, principalmente a defesa dos investigados. Eu faço parte dessa fila de defensores, de advogados, que são com suas prerrogativas aviltadas, impedidos de exercer a advocacia tão essencial à justiça, lá no artigo 133 da Constituição Federal, aquela promessa que nós fazemos, a promessa do advogado, não, o juramento do advogado, prometer defender as leis, a Constituição. Então, tudo isso está sendo aviltado. E o que é pior, com a omissão da Ordem dos Advogados do Brasil. É lamentável, porque nós, advogados, não tivemos acesso ao inquérito 4781. A operação mestra de busca e apreensão que ocorreu no dia 27 de maio, até hoje, foi uma escolha do relator determinar que somente o apenso 70 fosse entregue, impresso dentro de envelope. Isso não quer dizer que nós, advogados, tivemos acesso aos autos, ou pelo menos aos autos digitais desse apenso 70, para conferir se realmente aquilo que a gente está recebendo é o que está lá. Então, chegou-se ao absurdo de um relator, que é vítima, que é julgador, escolher determinar o que a defesa vai apreciar para poder defender o seu cliente que é investigado. Então, desde o dia 27, não tivemos acesso ao inquérito 4781. Tá? Tivemos acesso apenas a uma parte, o apenso 70, mas existem inúmeros outros apensos. Ao que a gente conhece, 74 apensos. Então, e há um fato estranho, por quê? Por que não liberaram só o apenso 70, de acordo com a vontade do relator? Porque eu penso o seguinte, eu entendo que para você fazer a defesa do seu cliente, você tem que ter acesso à íntegra dos autos. Não tem como você fazer uma meia defesa. A defesa tem que ser integral. Porque você tem que conhecer desde o início, desde quando ele foi instaurado, lá em março de 2019. Aliás, a delonga de tempo aí também deve entrar para o Guinness Book, como o inquérito do fim do mundo, como diz aí
a mídia e o próprio ministro Marco Aurélio corroborou lá no seu brilhante voto, vencido 10-1. Então, uma observação importante: em ambos os inquéritos existem dezenas de investigados. Porém, o 4828, que nós também estamos defendendo, Sarah Winter, nós recebemos a cópia integral. Agora, o inquérito 4781 nós não recebemos só o apenso 70, que foi o apenso autorizado pelo ministro relator do inquérito. Então, isso é ofensa à prerrogativa, isso é ofensa à Constituição. O artigo 133 é muito claro. A advocacia é atividade essencial à justiça. Como é que você vai fazer justiça? Como é que você vai defender uma pessoa investigada se você não tem acesso aos autos? Básico. Inclusive, o professor César até mencionou a súmula 14, a súmula vinculante 14, que ela é muito clara. É direito do defensor, do interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado pelo órgão de competência da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, isso é um direito de defesa, e nós não tivemos esse acesso. Isso é uma grave ofensa às prerrogativas, isso é um grave momento que nós estamos vivendo e que a gente precisa lutar para poder evitar esse tipo de situação.